Galera, antes do vídeo começar, passe lá no site da Growth e use o nosso cupom Momento Maromba. Assim você vai facilitar seus ganhos na academia e ajudar o nosso canal. Contamos com vocês. Tamo junto. Agora, uma coisa que interessante que vai acontecer com o Silban saindo é que agora a gente tem um Mr. Olímpia menos mais disputado. A gente não tem mais... Ninguém tem a coroa. Ninguém tem a coroa e agora tá todo mundo meio que, porra, quem que é? Quem que é? Eu também acho que é o Dino esse cara, mesmo com o que aconteceu esse ano, que foi, pra mim, um 7-1, né? Como a gente tava falando lá naquela live. Foi lá. até porque o cara é alemão, né? É verdade. Os dois, né? Os dois que ficaram na frente do Ramon. É verdade. São alemães. É. E, porra, tá, mas eu acho que foi o Bruno que me falou que eles já falaram alguma coisa hoje sobre o que aconteceu e tudo mais. E aí o Bruno tava chutando ali que, putz, cara, algum erro ali na hora comeu alguma coisa que não era pra comer e tudo mais. O que... Não é pra tanto. O que rolou? Pode começar, Julião. Cara, erros de finalização acontecem. Eu fui treinador. Mas não é uma comida, tá? Tipo, comeu, por exemplo, ele comeu um cookies, ferrou tudo. Não foi isso, não foi uma refeição em si. Ele comeu uma esfirra. Foi às vezes, na visão da galera, assim, pô, ele comeu uma esfirra, não podia comer esfirra. A estratégia que foi feita ali pro Ramon não era suficientemente boa para trazer a melhor versão dele, fato. Então, o que o Ramon provavelmente passou do ponto, então ele não trouxe aquele efeitual, aquele grau de definição que é característico dele, tá? E também não estava apresentando um físico extremamente preenchido. Então os vídeos que a gente via ali da preparação do Ramon antes da última semana estavam excelentes. Quando chegou no final, até porque tem um comprometimento do peso para poder chegar lá na quinta-feira e cair dentro da categoria, mas uma coisa é fato, Ramon poderia pesar 103 quilos. Ele pesou 101. Ou seja, a desidratação foi muito severa. Quando a desidratação é muito severa, o atleta fica muito murcho. O que o treinador vai fazer? Desesperadamente, ele vai tentar preencher o mais rápido possível. E aí foi o que aconteceu. Na minha opinião, saturaram demais o Ramon com carboidratos. Água e sal. E aquilo acabou saindo do interstício e indo para a região subcutânea, e quando ele começou a se exercitar no palco, porque é um exercício isométrico, é claro que teve aquecimento do corpo, hiperaqueceu e começou Teve o nervoso que ele passou. Exato, e daí quando ele ficou fora do primeiro confronto, ele já desestabilizou totalmente. O que tirou ele do primeiro confronto? Essa condição. Ele ainda não estava suando tanto, mas ele estava começando a suar. Ele começou a suar muito no segundo confronto. Sim. E assim, né, Julião? Que é e também existe o inverso, né? Por exemplo, ele pode ter comido muito carboidrato, ou também tem o inverso, ter comido pouco carboidrato. Também. Se você comer pouco carboidrato e fizer uma ingesta de água muito grande, ou o seu corpo tá com água, o que acontece? Esse carbo não vai puxar água para dentro do músculo, certo? Ela vai ficar ali sobrenadante, e aí às vezes você joga ali um diurético, o diurético tira um pouco, não tira tudo. Então pode ser manobra de diurético, pouco carbo, muita água, ou pouco sal. Tendenciosamente, por conhecer mais ou menos o planejamento do Cris, eu acho que foi para mais. Pode ser. Mas existe essa possibilidade de ter sido para menos. Uma outra coisa. Qual que é a janela? O Ramon, ele mudou todas as poses dele. Isso também interferiu diretamente. Entendi. Então ele não posou como ele estava posando na semana anterior. Ele mudou as poses e ele acabou esquecendo de contrair perna, de abrir o dorsal decentemente ou de lateralizar o corpo na posição de peitoral de lado adequadamente. Então isso tudo interferiu na nota dele. E aí ele foi caindo. Quando separaram o top 3, aí a gente já falou, ferrou, acabou. Ramon não vai ser campeão. Só que ele também recebeu isso também. Tiraram o top 3, deixaram ele, aí o que acontece? Adrenalina, noradrenalina, que são os hormônios do estresse, subiram, aí ele começou a suar mesmo. Ele entendeu que estava fora da disputa do título. Qual que é a janela de tempo entre esse erro de finalização até o palco? 48 horas. Tá. As últimas 48 horas fizeram o físico do Ramon. Isso que dá dó. Você tem noção, às vezes, o cara fazer uma preparação como ele fez de 20 semanas e as últimas 48 horas ter um erro e esse erro lhe custar
as 20 semanas que você fez a preparação? É como, Mas você, é exatamente é esse como o ponto. você tá num jogo de futebol vencendo até os 45, aí você vai e toma 2 gols ali. E perde a partida. Foi o que aconteceu com o Ramon. Que merda. Mas todos fomos pegos de surpresa, né? Não, ninguém esperava. Era um resultado que ninguém deu. Colocar o Mike Summerfield em terceiro não existiu. Não, você conheceu alguém que falou esse resultado? Otimista quinto colocado. Exatamente. Não, o Mike ficou em segundo, né? O Mike ficou em segundo. Era um cara que eu, pelo menos, estava colocando ele ali brigando pelo top 5. O Júlio era um cara que acreditou no Mike. Nenhum especialista acreditou no Mike. O Júlio falava, olha, as atualizações do Mike estão impressionantes. Só que como o Mike Summerfield, que é o alemão, ele gosta muito de usar filtro, contraste, essas coisas nas imagens, a gente brincava, pô, é o filtro. Tanto que o pessoal da internet apelida ele de Mike Summerfiltro. É, cara, e ele mexe mesmo. Tanto é que cobraram ele em podcast. Ele falou, mas eu só alterei o contraste. Pessoal, um podcast gringo chegou pra ele e falou assim, você mexe demais nas suas fotos. Seria você o Summerfiltro? Cara, teve uma foto que ele fez ele com o falou, Ramon, nego. que os caras estavam assim, ele fez isso daqui, ó. Ele mexeu na perspectiva da foto. Ele mexeu na perspectiva, jogou ele pra frente e o Ramon pra Fez trás. assim na foto, danadinho. Caraca. Bicho manjo de edição, mano. Falei, se não der certo fisiculturismo pra ele, é editor de foto. Veio trabalhar aqui com nós, né? Sim, e uma outra coisa, né? O Mike Summerfield, ele teve um feito histórico. Ele conseguiu fazer com que um árbitro mudasse de opinião e colocasse-o em primeiro lugar. Como é que foi isso aí? Primeira vez que o Siban tem um resultado dividido. Entendi, tá bom. O scorecard de atleta funciona assim. Isso o Ramon não conseguiu fazer, por exemplo. Scorecard de atleta funciona o seguinte: 5 árbitros, certo? Cada árbitro vai dar do primeiro colocado ao 15º colocado para os atletas. Só 15 atletas são pontuados. Por exemplo, do 16 para trás, por exemplo, tiveram 60 Classics. Do 16 para trás é tudo 16º. Certo? Você sabe quem ficou por causa dos call-out. Os caras ficaram no último call-out, né, Julião? Sim. Concluísse. E aí você vai fazendo contas. Mas o juiz mesmo não Isso. notifica você que você ficou em 30º ou 40º lugar. O juiz avalia do 1 ao 5º. Do 1 ao 15º. Então, por exemplo, o cara que foi pro Chris Bumstead, primeiro colocado, ele ganha um número 1. Se os 5 árbitros colocarem ele como quinto colocado, como primeiro colocado, ele tem 5 pontos. 1, certo? Se os 5 árbitros colocarem o Summerfield como segundo colocado, ele tem 10 pontos. 2, 4, 6, 8. E assim vai. Quando começa a dividir, vai mudando os pontos. Por exemplo, o Chris Bumstead, ele teve 6 pontos. Significa que um árbitro deu 2 pontos para ele. 2 pontos significa que colocou ele em segundo colocado. Entendi. Primeira vez na história dele, desde então Mr. Olímpia, que ele tem uma vitória dividida. Não tão dividida assim, mas... Mas agora eu tenho uma pergunta pra você. Se o Julião disse que o Chris colocou o Ramon como o próximo Mr. Olímpia, qual é a tua leitura disso? Cara, eu tenho medo da expectativa criada em volta do Ramon. Não é um ponto, não é duvidar do que o Ramon é capaz, nem nada disso não. É só porque eu vi pela internet agora, nessa que aconteceu, que ele ficou em quarto, que ele não foi tão bem quanto se esperava, uma galera putaça, assim, sabe? Uns caras que passa do chateado, sabe? Um pouco. Indignado. Os caras... E aí eu fico pensando, assim, com essa... Beleza, agora o Siban... Eu também sinto isso, pra ser sincero. A sinceridade que tá, agora o Siban saiu e eu concordo com ele. Eu acho que o próximo é o Ramon. E o Siban não costuma dar moral pro Ramon, tá? Não é verdade? Não. Ele nunca chamou o Ramon pra ir pro CT dele treinar, só que ele já chamou o Words, já chamou um monte de cara. Por quê? Por causa da barreira da língua. Não é que ele não gosta, não. E por causa dos mini dino que ele recebe no Instagram dele também, entendeu? Que ele já falou. Os brasileiros é complicado, fica mandando mini dino pra ele, o cara pega um pouquinho de ranço. Então, mas é do Ramon. Agora... Pega ranço do brasileiro, entendeu? Então, e o Dino, assim, E aí agora tem um pouquinho mais de pressão no Dino. Porque assim, se agora o Urs ganha, por exemplo, puta, imagina a encheção de saco.
sabe? Então, assim, agora o Dino tá pra... cara, e vou te falar, isso faz parte de ser grande, né? Isso faz parte do cara que faz história. Isso faz parte de ser um atleta foda. O peso do ídolo, né? É o peso Neymar. do ídolo, Então, assim, espero que ele, consiga lidar bem com isso. Porque, assim, a gente já sabe do que ele consegue, né? Então, é isso que eu acho. Mas, Julião, Oi. no momento que o Siban fala pro público que o Ramon será o próximo Mr. Olímpia, eu tenho a seguinte leitura. Que pra ele, pro Siban, Mike ficar em segundo foi um acidente. Sim. Earth ficar em terceiro foi um acidente. E que o correto é o Ramon ficar em segundo. Que por erros o Ramon não ficou. Mas é que... Bom, acho que todos nós concordamos com isso. Acho que até os caras que... Nem até todos. o Mike, né? Pior que nem todos. A mídia gringa mesmo não dá toda essa moral pro Ramon que a gente dá. Sim, colocou ele em quarto e quinto lugar, sim. Não, tudo bem, mas... E as outras vezes também não. Não dá toda essa moral. Sempre eles veem o Ramon como um bodybuilder. Eles falam que o Ramon não é um classic Classic serve. physique. Então, e sobre isso? O que vocês acham? Vocês acham que o Ramon as limitações que existem na Classic atrapalham ele? Ele poderia desempenhar bem na bodybuilder? Na Open? Ó, existiu um atleta na história do fisiculturismo chamado Flex Wheeler. Existe ainda porque ele tá vivo. Esse cara, ele era detentor entre unanimidade dos atletas, a melhor genética pro esporte. Eu vejo esse mesmo potencial no Ramon. Então o Ramon, ele carrega esse estigma de ter um potencial genético que todas as pessoas que o veem conseguem enxergar isso facilmente. Construir músculo. De construir músculo. Mas ele não tem o potencial genético estrutural. Exato. E a Classic é um potencial genético mais estrutural do que construir músculo. Por quê? Porque bate peso. De que adianta eu ser um cara que constrói muito músculo se eu não posso pesar mais do que 103 Você quilos? limita o seu potencial. Entendi. E ele Agora, sem o se eu máximo tenho uma potencial... estrutura óssea, que eu tenho ombros mais largos, cintura mais fina, e deixando um desenho mais harmônico do shape, eu tenho mais vantagem do que isso. Então, o que eu posso dizer? Que o Siban tem uma genética melhor do que o Ramon para Classic. Entendi. Geneticamente falando, o Siban é melhor que o Ramon. Pela estrutura. Pra Classic. Por causa da categoria. Por quê? Porque o Siban tem osso vantajoso. E o Ramon tem músculo. Só que músculo é pra Open. Quanto maior você for na Open, Melhor. melhor. Se um dia chegar um cara igual o Ramon, igual se você pegasse Photoshop e fosse aumentando o Ramon, pum, 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 deixasse o Ramon com 125 quilos, o Ramon formaria uma dinastia na Open. Ele seria invencível. Ele seria um... cara. É verdade, ele Ele formaria seria um uma Phil Heath na Open. Porque Phil aquela Heath brasileiro. formação muscular que ele tem é o que a Open quer. E dá tempo. Vamos lá, vamos dizer que depois de muito considerar essa seja uma decisão tomada por Ramon Dino, vou para a Open. Eu imagino que muda uma caralhada de coisa, né? Primeiro, o circuito muda, o circuito de classificação muda. Ele muda a categoria. Tá, mas ele continua tendo que vencer as mesmas coisas para participar. Exato. Tá bom. O treino eu imagino que muda. Não. É só Ele tem que treinar duro, como ele tem mais que treinar intenso. pra Classic. Ele tem que treinar duro pras duas categorias. Não existe categoria que você treina mole. Men's Physique, todo mundo treina duro. Não existe uma diferenciação Caralho, de treino. Eu sei, cara. Falou Não tudo. não foi isso que eu quis dizer. Não, mas ele entendeu a pergunta e ele respondeu isso mesmo. Tá. O treino do Open é no limite e o treino do Classic também. Mas eu muda não a tenho dieta. dúvida. Eu não tenho dúvida. Só muda a dieta. Eu fico... Porque assim... Tem Classic que treina mais pesado que Open, cara. Exato. Zancanelli é um exemplo. Treina mais pesado que muito Open. Mas é um Classic. O próprio Siban. O Siban treina muito bem, cara. Isso são Classics. Não agacha com 4, 5 placas, velho. Tem Open que não consegue agachar com isso. Então, Eu conheci isso um não- Open que chegava a hora de ele treinar a perna, lembra, Julião? Ele chorava. Ai, meu Deus do céu. Eu não treinar a quero, perna. não quero, vou embora. Eu vou chorar. Lembra que uma vez ele chorou? Falou assim, oh, meu Deus do céu. Ô pai, tu vai chorar, Que a meu gente velho? não vai dar nomes. Não vai dar nome, mas tu entendeu? Mas tem, cara. É perna, tô saindo fora, aconteceu um acidente, minha mulher tá com diarreia, eu preciso ir pro hospital. Entendi. Sempre tem uma desculpa. Mas quando é o Igor, vai com a câmera atrás pra filmar ele vomitando. Lógico. Motivar a galera, pô.
Ainda mais sendo você, velho. Igor, muda a estratégia de alimentação, mas principalmente muda a vulnerabilidade na saúde. Sim. O jogo é outro. É Fórmula 1 contra Fórmula 3. Você vai pôr todas as fichas ali, se é que você me entende. É curva 200 por hora contra curva 300 por hora. Entendi. E aí, É aí todo que tá a mundo quer pagar. diferença. Entendi. Tá bom. Pra ser open é obsessão. A guerra química é outra. Entendi. Pra ser open é obsessão. Então, por exemplo, essa obsessão o Ramon nunca demonstrou. E saber que pode se pagar um preço muito Tipo, alto. meu sonho é ser open. Não. Quero ser classic. Pra você ser open, você tem que ter uma obsessão pela categoria. Como o Rafa. Aham. Quantas vezes Isso a que eu ia galera falar. pediu pro Rafa migrar pra classic e ele falou, não, cara, minha carreira é na open. Meu sonho é na open. Ou seja, a obsessão dele tá na open. Sinceramente, pessoal, acredito que o verdadeiro culpado foi o coach do Ramon. Mas o que você acha? O Ramon deve continuar com o mesmo coach ou deve trocar? O que você acha que vai acontecer agora? Deixe seu comentário aqui embaixo. O vídeo vai ficando por aqui, até a próxima e um forte abraço.